Ontem falei do mesmo tema, hoje vou repetir aqui, porque a situação grave continua. Caminhoneiros de todo o Brasil chegam ao terceiro dia de protesto contra a disparada no preço do diesel. O movimento nacional contra o aumento no preço dos combustíveis recebeu adesão da categoria na maioria dos estados e no Distrito Federal. Em Boa Vista, a nossa capital, desde ontem os caminhoneiros protestam de forma pacífica à margem do trecho urbano da BR-174, no bairro 13 de Setembro. Estive em Rorainópolis, no sul do estado, neste final de semana, e a revolta é geral. O diesel está a R$ 3,99 nos postos. A botija de gás, R$ 80. São preços insuportáveis, senhor presidente. Não há como não se sensibilizar com a reivindicação dos caminhoneiros. Todos que dependem da gasolina e do gás de cozinha para trabalhar, cozinhar e cuidar dos seus filhos são vítimas desse aumento abusivo. Os caminhoneiros estão representando, de certa forma, a revolta de todo o país. Ninguém gosta de pagar para trabalhar. Com o diesel chegando a R$ 4,00, os caminhoneiros poderiam repassar o custo para o frete. No entanto, eles não estão fazendo isso. Querem isto sim, a redução dos impostos que pesam sobre o diesel. Dessa forma, demonstram que estão pensando mais no Brasil do que o governo ilegítimo de Temer. Os ocupantes do Palácio do Planalto estão assustados. Acharam que podiam esticar a corda até onde bem entendessem, fazendo o povo pagar a conta da crise. Diante do clamor popular, anunciaram medidas tímidas, como o corte da CID e uma redução no preço das refinarias. Isso representa, senhor presidente, menos de 10 centavos no preço do litro. Menos de 10 centavos. O governo pode fazer mais, muito mais. Ontem, neste plenário, o senador Jorge Viana lembrou o seguinte: o lucro extra da Petrobras, com a alta do petróleo, supera com folga a receita gerada pelo aumento dos impostos sobre os combustíveis. Esse aumento foi decretado no ano passado pelo ministro Henrique Meirelles, pré-candidato do governo à presidência da República. Por que não voltar, então, à alíquota anterior? Isso traria um alívio imediato aos caminhoneiros e a todos aqueles que dependem do diesel, do gás de cozinha e da gasolina. Quem não precisa de tudo isso, dessa situação ser resolvida? Mas os membros do governo parecem viver em uma realidade paralela. Ontem, em encontro com lobistas em Brasília, o líder do governo no Senado chegou a propor aumento da gasolina de 10 em 10 ou de 15 em 15 dias. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele disse que o preço da gasolina no posto não precisa ser uma raspadinha. Essa expressão, raspadinha, dá uma ideia do desrespeito com que ele trata um tema tão importante e que afeta tanto o povo brasileiro. É lamentável. Senhor presidente, além de falar sobre essa questão que afeta todo o povo brasileiro, e meu estado de Roraima também sofre duramente com esses aumentos abusivos e essa insensibilidade do governo federal em tomar uma medida mais eficaz, mais dura, eu quero falar também sobre uma grande preocupação de todos nós da bancada de Roraima, Rondônia e Amapá. É a votação da medida provisória 817, que regulamenta a emenda constitucional 98. Sua aprovação é fundamental para o enquadramento de 10 mil servidores de Roraima que optaram por um quadro efetivo na União, no governo federal. O prazo final para a votação na Câmara é o dia 1º de junho. Caso os deputados não a aprovem hoje, existe a possibilidade real dessa MP caducar. E a perda da eficácia da medida irá prejudicar todos os servidores que aguardam com grande expectativa, com grande ansiedade, a inclusão no quadro federal, a inclusão na União. Deste momento, a votação depende dos deputados federais, que eu conclamo a toda a bancada de deputados de Roraima, de Rondônia e Amapá, a conversar com seus líderes, com seus colegas de partido, para votar hoje, sem falta, a medida provisória 817. E faço um apelo também
aos líderes do governo na Câmara e no Senado, que são os articuladores políticos no Congresso. Eles são diretamente responsáveis pela aprovação ou perda definitiva, neste ano, da validade da MP 817. É essa MP que precisa ser aprovada para que a medida provisória, para que a emenda constitucional 98 seja definitivamente regulamentada e se possa trabalhar no Ministério do Planejamento com a regulamentação dessa MP, da emenda constitucional 98, a inclusão dessas famílias, desses servidores que prestaram serviço ao Estado de Roraima, Rondônia e Amapá, no período de 88 a 93. É o período de transição do ex-território para Estado. Então, nós fazemos um apelo forte, incisivo, para a nossa bancada, para todos os deputados federais dos 3 estados, para que se mobilizem, para que pensem que essa medida provisória precisa ser aprovada, para que a gente tenha ainda em 2018, e o prazo limite para que esses servidores sejam enquadrados é 7 de julho. É necessário correr, articular politicamente, para que essa MP seja aprovada. Por isso que a gente apela aos líderes do Congresso para que isso aconteça ainda hoje. O líder do governo nesta casa, aqui no Senado, o mesmo que defende aumento do combustível, da gasolina, de 15 em 15 dias, está devendo também uma resposta nesta questão. Está devendo uma resposta aos servidores lá em Roraima, que estão lutando por isso, estão confiando que isso vai ser resolvido. Então, ele tem que explicar essa demora em votar a medida provisória 817, está explicando, tem que explicar a falta de articulação política para a aprovação desta MP. Então, eu queria reforçar aqui, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, nós não podemos deixar esses milhares de pais de família. Chega a 10 mil pessoas no meu estado de Roraima, em todos os municípios onde eu ando, Rorainópolis, São Luís, Baliza, Caroebe, Iracema, Mucajaí. Todos os municípios têm pessoas que prestaram serviços e que estão numa expectativa, numa esperança muito grande de serem incluídos nos quadros da União, amparados pela emenda constitucional 98, que foi aprovada aqui por todos nós, na Câmara, no Senado, e que precisa ser regulamentada por esta medida provisória que está na Câmara Federal, e ela precisa ser aprovada lá, para que a gente tenha a efetividade da inclusão destes servidores nos quadros da União. A expectativa é muito forte, por isso, senhor presidente, que eu apelo para o líder do governo no Senado, na Câmara, para todos os líderes juntos, a bancada de Roraima, Rondônia e Amapá, possam estar atentos, que o prazo para ela caducar é 1º de junho. Por isso, a pressa que nós estamos, por isso o apelo que nós fazemos com muita veemência para que a Câmara aprove hoje essa medida provisória 817, que regulamenta a emenda constitucional 98, que trata da inclusão destes servidores de Roraima, Rondônia e Amapá, que prestaram serviço de 88 a 93, período de transição de ex-território, de território federal, para a criação do Estado. Nesse momento de transição, esses servidores prestaram serviços e eles precisam do reconhecimento do Congresso Nacional, do seu trabalho e da sua luta. Muito obrigada, senhor presidente.